Graça e paz, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e de Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Colossenses 2, do 2 ao 5. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar hoje um pouco sobre exemplos de boa reputação. 6 exemplos. Amém? É bom a gente ouvir uma mensagem dessa de vez em quando. Até para mim é muito bom, né? 6 exemplos de boa reputação. Nós somos marcados pelos frutos. Nós somos marcados por aquilo que nós somos, pela nossa reputação. Como tem se portado? Como que eu tenho vivido diante da sociedade e diante de Deus? Primeiro exemplo de boa reputação, João Batista. João Batista foi aquele que andou pelo deserto pregando a palavra de arrependimento e batizando aqueles que se chegavam a ele. E Marcos, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. Marcos 6, 16, 20. Nós vemos aí que Herodias, ela estava em adultério com o rei Herodes. Herodes era o rei da época em que João Batista foi decapitado, foi assassinado. Mas, mesmo assim, ele deixou um exemplo de boa reputação. Por quê? Porque ele não se vendeu, não se corrompeu às coisas do reino de Herodes. O segundo exemplo que eu tenho, bem conhecido, é Daniel. Daniel 6,4 diz assim, ó: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Exemplo de Daniel, nós sabemos o quanto que ele fez no rei de Nabucodonosor, no reino de Dario, e foi um homem em que nós temos a alegria de estar falando sempre, lembrando de Daniel como um exemplo de boa reputação. Um outro exemplo, terceiro, seria a igreja em Roma. Romanos 1, 7 e 8, está escrito: A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Glória a Deus. Roma, ali onde Paulo foi levado, preso, e onde ele também foi decapitado, depois de 2 anos que ele ficou ali pregando. Muitos do palácio se converteram e se formou ali uma linda igreja, porque o mundo todo ficou sabendo da fé daquele povo, da igreja em Roma. Queridos,
Paulo, ali ele ministrou o tempo todo a palavra e transformou aquele povo que até o ponto não conhecia Cristo, mas se tornaram-se exemplos de boa reputação. O quarto exemplo que eu separei aqui foi de Timóteo. Timóteo, né, Paulo considerava como um filho na fé. Atos 16, 1, 2, diz assim, ó, e chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Davam bons testemunhos. Por quê? Porque Timóteo, ele foi criado pela avó, né? Pela mãe, que também eram tementes a Deus, e ele se tornou-se um discípulo, um pastor com bastante exemplo de reputação no meio daquela parentela, daquele povo, daqueles irmãos contemporâneos a ele. Um outro exemplo, o quinto, o exemplo das viúvas. Diz assim 1 Timóteo 5, 9 e 10. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou a boa obra. 1 Timóteo 5, 9 e 10. Aqui algumas descrições de uma viúva naquele tempo que servia como exemplo na igreja e na sociedade. Nós vemos aqui alguns exemplos, né? Lá elas tinham que ter sido mulher de um só marido, boas obras, criou os filhos, né? Teve cuidado dos filhos, nos caminhos do Senhor aí, com temor, hospitalidade, lavou os pés dos santos, né? Um costume que a igreja hoje tem perdido, né? Eles têm visto pouco esta atitude. Se socorreu os aflitos e se praticou boa obra. Você vê que tudo que nós estamos precisando hoje, né? Você vê esses exemplos aqui, são exemplos que nós precisamos estar atentos a eles. Mas o maior exemplo que eu quero deixar, o sexto, né? 6 exemplos de boa reputação. O maior, eu não me canso de falar, que é Jesus. Este é o nosso maior exemplo. Lucas 9, 18 e 22 está escrito assim, ó, e aconteceu que estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E responderam eles, disseram, João Batista, outros, Elias, e outros, um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro diz, o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões, dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Lucas 9, 18, 22. Queridos, e vós, quem dizes que eu sou? Eu te pergunto, nesses 6 exemplos que eu citei, sendo de Jesus,
E Jesus faz uma pergunta: e vós, que dizes que eu sou? E eu te faço uma pergunta também: o que é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Como está a sua vida com Jesus? Você tem sido um exemplo? Poderíamos colocar aqui mais um, o seu exemplo? Então, queridos, fique atento, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. O tempo urge. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ajude. Vamos orar. Pai, eu oro agora pelos teus filhos, abençoando, Senhor, cada lar, cada família. Sustenta, Senhor, eles na tua graça e no teu amor. E faça de cada um dos discípulos teus exemplos para esse mundo pecaminoso que nós vivemos, esse mundo corrupto, esse mundo em que tudo, Senhor, vem contra os nossos princípios da nossa fé. Mas, Pai, a tua igreja prevalece. A tua igreja prevalece. A tua palavra prevalece. As portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. E passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã tem mais, se Deus quiser.